pessoal, boa tarde. Obrigada pela apresentação, tá? Agradecer o convite à Federação Brasileira de Hemofilia, né, a Tânia, por ter me convidado aqui para falar um pouquinho sobre o papel do farmacêutico, né, no cuidado às pessoas com hemofilia e outras coagulopatias. E é muito gratificante poder estar representando os meus colegas farmacêuticos aqui nesse momento, tá? Então, só apresentando aqui para vocês, aqui são os meus conflitos de interesse. E assim, quem já montou um quebra-cabeça? Né? Acho que todo mundo já passou por essa experiência na vida. E acho que vocês percebem que cada pecinha que a gente usa, quando a gente vai montar um quebra-cabeça, ela é única, né? E ela tem um formato, uma cor diferente, que ela não vai se encaixar se não for naquele local. E assim somos nós, né? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico bioquímico, o psicólogo assistente social, fisioterapeuta, educador físico, odontólogo, N outros profissionais, né? Cada um tem o seu papel dentro da equipe multiprofissional. E o farmacêutico, dentro desse contexto, como é que ele pode contribuir para esse cuidado integral que a gente espera que esses nossos pacientes eles possam ter lá dentro do Hemocentro? Então, isso tudo, né, o que eu vou trazer para vocês, está tudo escrito numa resolução que a gente tem do Conselho Federal de Farmácia, tá? Que tem laser point? Não, acho que não. Então, está tudo escrito nessa RDC 673, tá? Quem tiver curiosidade para ler ela integralmente, ela é uma RDC atualizada, onde ela traz todas as atribuições do farmacêutico, tanto lá na área das análises clínicas, na parte laboratorial, quanto nas atividades ambulatoriais. Então, essa resolução ela teve uma atualização muito importante, onde ela trouxe as atividades de assistência farmacêutica para dentro do Hemocentro, e são sobre essas atividades que a gente vai falar um pouquinho da nossa atribuição, tá? Então, eu costumo separar os pilares da assistência farmacêutica para essa atuação integral ao paciente. Então, desses pilares, a gente coloca como uma base o ciclo logístico da assistência farmacêutica, tá? E um outro pilar seria os serviços clínicos, incluindo o cuidado farmacêutico e também a pesquisa clínica. Isso tudo como algo integral para levar para o indivíduo, a família e a comunidade o serviço da assistência farmacêutica. E aí, gente, quando eu falo aqui ciclo da assistência farmacêutica, alguém sabe o que é isso que eu estou mostrando para vocês? Isso é a parte mais importante de uma obra. Quando eu vou construir um prédio, por exemplo, eu tenho que ter um alicerce, tá? Se eu não tiver um alicerce bem preparado, não adianta nada construir um prédio lindo, porque ele pode cair, né? Então, quando eu falo assim, eu vou fazer um atendimento farmacêutico, consulta para o paciente, mas aí o meu serviço lá, ó, de logística, que é basicamente controle de estoque, ele não está preparado. Então, o médico vai preparar a prescrição, vai selecionar o tratamento para o paciente, e aí ele vai chegar lá na farmácia e aí não tem o medicamento. E aí, o que adiantou você elaborar? Não, tenho uma consulta farmacêutica, eu tenho atividade de farmacovigilância, eu faço pesquisa clínica, mas e o medicamento que é o básico não tem. Então, assim, a gente precisa estabelecer essa rede, essa base, né, essa nossa base aqui, que é o ciclo logístico da assistência farmacêutica, para a gente poder depois avançar com os serviços clínicos, que aí sim a gente vai trabalhar segurança, uso racional dos medicamentos procoagulantes, tá? E aí, seguindo, quando eu falo dessa base, né, que é a logística, que é a assistência farmacêutica, a logística da assistência farmacêutica, a gente tem as etapas de seleção, programação e aquisição, armazenamento e distribuição. E como é que a gente atua, né? Isso a gente tanto vai poder atuar diretamente ou indiretamente lá com a CGSH, com o Ministério da Saúde. Não no Hemocentro, né? Porque como o próprio evento está falando, é juntos pela hemofilia, então a gente não trabalha nada separado. A gente trabalha tudo junto, tá? Então, quando a gente fala sobre seleção, a gente vai tentar selecionar o melhor medicamento para atender o programa. E como é que a gente faz isso? Participando das consultas públicas e nas incorporações do SUS, né? Já que o processo ele é centralizado na Coordenação Geral de Sangue, mas são abertas consultas públicas para a elaboração de protocolos, para a incorporação de novas tecnologias, e a gente participa nisso, tá? Na programação e na aquisição, isso também é extremamente importante, porque nessa etapa é onde o Ministério vai programar o que ele vai adquirir, a quantidade que vai precisar, e essas informações eles recebem através da nossa gestão, tá? Então, quantidades a serem adquiridas, tempo de abastecimento, né? Quanto é que eu preciso enviar para o Hemocentro para poder aquele Hemocentro ficar abastecido,
e aí fazer essa programação pré-estabelecida. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é que a gente também trabalha isso. A etapa do armazenamento e distribuição, essa sim é uma etapa que a gente vai trabalhar diretamente lá dentro do Hemocentro. Então, é importante a gente trabalhar na padronização de rotinas e inspeção no recebimento dos medicamentos procoagulantes, garantir a qualidade do armazenamento desse medicamento, monitorar o estoque em todas as unidades assistenciais, né? Eu tenho um Hemocentro coordenador e tenho os Hemocentros regionais. Então, como coordenador, a gente tem que exercer a gestão e ver se toda a nossa hemorrede está igualitária, tá? E na distribuição, a gente vai estabelecer a rotina do controle de estoque nas unidades, que são descentralizadas, tá? E também fazer a validação do transporte desses procoagulantes. E aí, o que eu falei para vocês, como é que a gente gere, né, essa logística? São através de sistemas de informação. E o sistema padrão, o sistema que a gente tem para ser utilizado, é o Sistema Nacional, né, do Web Coagulopatias, e é através dele que aquelas informações que eu falei para vocês, que vai auxiliar a Coordenação Geral de Sangue na seleção, né, na aquisição dos medicamentos, é ele. Né? Então, nós, como farmacêuticos, a gente precisa gerir bem essa informação, principalmente das infusões dos medicamentos, e o controle de estoque, consequentemente, tá? Mas a gente também pode utilizar outros sistemas paralelos para auxiliar nessa atividade, tá? A gente pode usar sistemas próprios da nossa instituição, lá no Hemocentro do Ceará, a gente utiliza o sistema Hemofarma, além do Web Coagulopatias, e a gente também utiliza planilhas, né? Quando a gente não tem um sistema que precisa dar alguma informação adicional, não é porque eu não tenho que eu não vou criar algo. Então, a gente faz o que a gente pode. Então, a gente usa planilha também de Excel, tá? E aí eu avanço. Eu tendo essas atividades estabelecidas, eu posso avançar para os nossos serviços clínicos. E aí o que o farmacêutico pode contribuir lá dentro da equipe para aumentar o cuidado desse paciente? Então, a gente realiza consulta farmacêutica, a anamnese do paciente, tá? Planejamento e avaliação daquela farmacoterapia que foi estabelecida, análise da prescrição, realiza intervenção farmacêutica, se necessário, junto do paciente, um plano de cuidado, participação dos casos clínicos, tá? De discussão deles, atividade de farmacovigilância e solicitação e avaliação de exames laboratoriais, se for estabelecido em protocolos dentro do próprio Hemocentro, tá? Aqui eu trouxe uma foto do serviço, né? Aqui é a nossa farmacêutica Lívia, ela faz o atendimento aos pacientes. Não atendemos todos os pacientes com coagulopatias pela questão do número de farmacêuticos que a gente tem, então a gente seleciona grupos para atendimento. Hoje, a gente atende todos os pacientes em profilaxia primária e em uso do emicizumab, tá? Então, o atendimento lá da consulta é de segunda a sexta, tem uma farmacêutica 8 horas por dia. As consultas todas, elas têm registro em prontuário eletrônico e na ficha própria da farmácia e o consultório individualizado. Todas essas ações, aqui é o formulário que a gente utiliza de prescrição, tá? Nela, a gente colocou todas as informações que são obrigatórias para serem utilizadas lá no web. Então, motivo, indicação, dose, previsão, tudo fica aí. E aí a gente faz essa análise para ver se está tudo completo, né? Esse formuláriozinho que tem aqui é porque acho que não tem laser point. Eu não consigo apontar para vocês, eu vou ficar agoniada mexendo aqui. Mas ele tem para a gente poder avaliar, por exemplo, o nome do paciente está completo? Está divergente? Está ilegível? Tá? Isso é importante para a segurança do paciente. Então, tudo isso é avaliado. E a gente tem os nossos indicadores, em que a gente acompanha qual foi a taxa de alguma não conformidade encontrada. A gente também tem os indicadores para a logística, tá? Então, o indicador principal é o de divergência de estoque, que a nossa meta é 0, tá? Que aí isso ajuda lá a CGSH a saber que o estoque do Ceará está ok. E a gente faz o registro, né, desse acompanhamento do paciente nas fichas. Essa ficha é uma ficha padrão que a gente utiliza na farmácia. Aqui é o diário de infusão, em que a gente solicita que ele traga preenchido, e os frascos vazios para a gente poder fazer a conferência. E aqui é o nosso prontuário eletrônico. O paciente tem um agendamento, ele retorna à farmácia a cada mês, né, para receber o fator. A gente faz uma avaliação completa de sangramento, de retorno, enfim, coloca no prontuário eletrônico para que toda a equipe multi ela possa ter acesso a isso, tá? E aqui, eu estou já finalizando, acho que essa vez eu vou conseguir falar menos, porque geralmente falo muito, mas o farmacêutico também está inserido dentro da pesquisa clínica, né, e dentro das atividades de farmacovigilância. E os hemocentros hoje eles estão desenvolvendo muito mais pesquisa, porque os medicamentos na hemofilia,
eles têm avançado. E para eu poder ter pesquisa clínica em hemocentro, eu preciso ter um farmacêutico, porque isso é uma exigência da Anvisa, né? É o farmacêutico que é responsável por esse preenchimento desse formulário de apresentação de ensaio clínico. Então, os hemocentros que possuem pesquisa clínica em andamento, eles têm um farmacêutico associado, tá? Que ele tem que estar registrado no Conselho de Farmácia, e aí ele fica responsável por essa parte. E assim, não é só a pesquisa clínica, né, com ensaio clínico, mas, por exemplo, os estudos de farmacoeconomia, o farmacêutico ele também tem que estar inserido dentro dessas atividades, tá? E junto, né, do desenvolvimento de novos medicamentos, a gente tem a farmacovigilância, e depois que esses medicamentos são lançados, a gente precisa continuar fazendo o monitoramento, né, de incidência de novas reações adversas ou aumento da prevalência das que já foram identificadas. Então, a gente também faz essa atividade de farmacovigilância, com notificação em sistema e divulgação para toda a equipe de saúde, tá? Então, assim, antes de eu finalizar, né, aqui a apresentação, que já está no finzinho, tenho 3 minutos ainda para falar, eu vou só aqui para... Não, vou ficar aqui mesmo. A gente começou o evento, acho que vocês vão lembrar com um vídeo de uma criança, né? Foi a primeira coisa. E eu sou emocionada, eu vou até falar pouco, senão eu choro. Porque eu estou há 12 anos na hemofilia e uma das coisas que mais chama a atenção é assim, ela fala, eu não tenho medo de ser picada, eu tenho medo de faltar fator. E aqui, como farmacêutica, eu falo para vocês que desde que eu entrei no Hemoce, a missão que a gente tem é não deixar faltar nada, né? E por isso que a gente tem que trabalhar em equipe, tem que trabalhar junto, e principalmente com a CGSH, que é de onde vem a nossa fonte. Então, quando a gente vê hoje os pacientes sendo atendidos e a gente diz assim, não está faltando fator, gente, isso é uma felicidade tão grande. E saber que o farmacêutico está ali para contribuir para isso, né? E é muito bom eu estar falando aqui porque tem profissional de saúde, está a coordenação aqui, tem paciente, tem associação, então tem todos os envolvidos nesse cenário. Então é isso, o nosso papel acima de todas as coisas, né? Além de tudo isso que eu escrevi aqui, o objetivo final, a missão, o propósito, é isso, é não deixar faltar o tratamento, para que o médico tenha ali o medicamento disponível, para o melhor tratamento que ele quer passar, para que a fisioterapia que vai traçar o plano do paciente, ela tenha também esse medicamento disponível para que o paciente tenha acesso. Enfim, seria isso. E o principal, né, que eu acho que é o que move a gente, é a paixão. Né? Eu acho que se a gente não fosse apaixonado pelo que a gente faz, né, todo mundo que está aqui tem essa energia, essa emoção, né, por isso. E é o que move a gente. E uma vez me falaram que paixão dura 2 anos. Não concordo. Eu tenho 12 anos na hemofilia e continuo apaixonada pelo que eu faço e acho que cada dia vez mais, tá? Então é isso, gente. Obrigada. Está estourando meu tempo aqui, está quase terminando. Mas é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada, tá?